Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar, ponto de sereia. Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar, ponto de sereia. Ô Janaína, quando estou feliz eu choro. Ô Janaína, deixa eu dormir no teu colo. Ô Janaína, quando estou feliz eu choro. Ô Janaína, deixa eu dormir no teu colo. É no teu colo que afogo a minha sede. Quis te pescar, mas caí na tua rede. Feita de fio de cabelo emaranhado. Moro no mar e hoje sou teu namorado. Moro no mar e hoje sou teu namorado. Ô Janaína, quando estou feliz eu choro. Ô Janaína, deixa eu dormir no teu colo. Ô Janaína, quando estou feliz eu choro. Ô Janaína, deixa eu dormir no teu colo. Olá, amantes da música brasileira, Musical Entrevista. Carlinha? Musical Entrevista, mais uma vez aqui com a gente. Há quanto tempo estamos querendo chamar a moça que está aqui hoje? Olha, acho que desde os primórdios do Musical Entrevista, viu? Não é por nada, não. Já estava nos primeiros nomes. Com certeza. Por que não chamamos? Por que não chamamos? É uma coisa assim, fica uma coisa assim muito... A gente, mas será que ela vem? Mas será que ela vem? E não chama. Entendeu? Às vezes é só perguntar mesmo. Então, nós chamamos e hoje sim ela veio de primeira, de pronto. Está aqui com a gente, cantora, compositora Ana Cacimba. Aê! Uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Que bom que vocês me chamaram. Aceitei na hora, não sei Pois por quê. é. Pois Essa é. hesitação, gente. Nossa, pra que isso? Pra que tudo isso? Quem foi que tem uma pessoa que a gente falou, a gente ficou um tempão pra chamar e a pessoa tava do outro lado. Será que eles não vão me chamar? tava acontecendo um... Tem Meu rola. Deus. Acontece. Bom, antes disso, aqueles recados, um monte de recado. Ai, meu Pode Deus. pegar o fôlego. Tá difícil começar o programa cada vez mais. Começando que a gente tá aqui na TocaCast, que é um estúdio de podcast. Então aqui a gente vai ter um programa de história que vai entrar agora. E temos também aqui os 3 elementos. Conhece esses 3 elementos? São um programa de ciências que são 4 pessoas. A Mila Massuda, o Pirula, o Emílio Garcia e o Carlos Ruas, divulgando ciência para todos vocês. Tá bom, pessoal? Tem aqui também o que, Carlinha? Musicalia Show. Musicalia Show. Você viu aqui Ana Cacimba com seu assalato maravilhoso. Quiser tocar aqui nesse estúdio 4 canções, você pode contratar nosso serviço, você vem aqui, grava com 5 câmeras, uma delas andante, você pega todo esse material, você pode colocar para portfólio, você pode colocar no seu canal do YouTube, você pode pegar apenas o áudio e subir no Spotify, por que não? Então, artista independente, num preço justíssimo para vocês, Musicalia Show, vem aqui fazer parte dessa história também. Temos também a Toca Livros, a sua empresa de audiolivros. Então, meu amigo, tem dificuldade de ler, não tem tempo de ler, ouça seus livros, dá para ouvir seu conteúdo, né? No transporte público tem vezes que eu me desequilibro com o meu livrinho lá. Tem me ajudado um pouquinho aí o audiolivro. Perdeu. Última coisa, tem mais alguma coisa? Tem mais uma coisa. O que tem? Lojinha Esqueci. do Musical. Lojinha do Musical. Sede. Tenho sede.
Lojinha do Musicalia, lá você tem canecas, camisas e você tem o nosso livro A Religião na MPB. Então, e vai chegar mais coisas, né? Vai Vamos ter chegar mais aí. coisas, opa. Camisa do Clube da Esquina, camisa da Rita Lee, vai entrar camisa de Chico Buarque, vai entrar camisa de Belchior, de Raul Seixas. Então, fiquem atentos aí à Lojinha do Musicalia. Lembrando que todos os links estão onde? Logo aqui embaixo, gente. Você clica e vai pro agregador. Ufa. Deu. Bom, Ana, primeiramente, muito obrigada mais uma vez. Maravilhoso receber você aqui. Imagina, gente, eu que agradeço, de verdade. Tô amando. A gente costuma falar primeiro dos lançamentos mais recentes. Então, a gente vai falar do Pombagira, agora saído do forno, e dos outros singles agora de 2025, né? Mas vamos começar pelo Pombagira. Bom, Pombagira é um single que eu fiz em homenagem ao Dia da Mulher, trazendo essa força da Pombagira. Eu acho que quando a gente fala de força feminina, de sagrado feminino, a Pombagira é justamente o arquétipo principal, assim, para mim, porque vem contra tudo que a sociedade impõe para a mulher, né? A mulher que ri, a mulher que dança, a mulher que fuma, que bebe, que não segue os padrões. E então eu acho que foi uma forma de juntar isso tudo para trazer, né? Tanto que o Dia da Mulher é no dia 8 de março e o Dia da Pombagira é dia 9. Então já é uma coisa interligada. E aí eu trouxe 2 cantigas que eu já costumo cantar e uma poesia que eu fiz, que eu tenho algumas poesias que eu chamo de reza mesmo, porque né, aquela oração para principalmente quem é de terreiro conseguir se conectar. Então tem essa oração, essa reza, poesia primeiro e as 2 cantigas tradicionais, que eu gosto muito de trabalhar com essa cultura popular mesmo, né? Todo o meu fazer artístico sempre veio dessa pesquisa com ritmos tradicionais. E aí eu encontrei mais esse meu lugar nessa cultura de terreiro, né? Que é uma coisa que eu me identifico muito, por isso está muito presente no meu trabalho. Mas muito presente mesmo. Muito Tanto presente, que esse gente. ano foram... foi o Canto de Iemanjá, foi Pombagira. Isso é um prenúncio de uma sequência? E foi Oxóssi também. E Oxóssi também. Primeirão, né? Eu peguei aí nosso calendário de entidades e orixás, né, dentro da Umbanda, principalmente. Eu canto toda a afro-religiosidade, porque eu gosto de pesquisar sobre tudo, sobre toda a diversidade que a gente tem. Muitas vezes as pessoas pensam em afro-religiosidade brasileira como candomblé e Umbanda, e a gente tem tambor de Minas, a gente tem terecô, a gente tem jurema sagrada, a gente tem batuque. São tantas coisas. E a diversidade de cantos, de forma de cantar, de entidades, de forma de se ver o mundo é tão grande. Então eu gosto de cantar sobre tudo, sobre toda essa afro-religiosidade. E aí eu comecei trazendo. Então, em janeiro a gente tem o dia de Oxóssi. Aí em fevereiro a gente tem dia de Iemanjá, acho que é o mais forte, assim, né? Todo mundo se reúne, verdade. principalmente na Bahia, pro dia de Iemanjá. Depois, dia da Pombagira. Então eu venho nessa sequência, honrando aí os meus ancestrais, falando sempre dos orixás e das entidades. Desculpa, gente. É fogo. Mas assim, isso eu trago, eu digo que meu trabalho é pautado na ancestralidade, porque minha avó cantava esses cantos, principalmente cantos de boiadeiro, de caboclo, para rezar, porque ela era benzedeira no Quilombo. A minha família é do Quilombo de Caetité do Meio, fica no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Então é a minha forma de continuar essas tradições, cantar os cantos que ela passou. Então é aí que está essa espiritualidade, né? Eu falo de Umbanda, mas por isso que eu falo de toda a afro-religiosidade como um todo, porque vem daí. Né? Minha avó não tinha um terreiro de Umbanda, ela era benzedeira e ela recebia essas entidades em casa, vem de um outro lugar. Então, não teria como eu não falar sobre da onde eu vim se eu não cantasse esses cantos. Por isso que eles estão presentes.
Nossa, e sempre teve presença essa pesquisa? Sempre teve presente ou o canto veio antes? O canto veio antes porque, assim, quando eu nasci, minha avó já tinha falecido. Mas essa coisa, principalmente no Quilombo, de se passar ensinamentos de um pro outro, né? De vó para mãe, de mãe para filha, sempre aconteceu. Então, minhas tias, minha mãe me contava histórias da minha avó. Ah, quem ela era. E eu ficava, assim, fascinada, mas ainda não entendia a arte nesse lugar. Porque é tão da família, é um canto de família, é uma coisa que está tão internalizada que era difícil olhar de fora com esse olhar que eu consigo ver agora, né? Quanto isso é rico. Para mim era só o dia a dia. Inclusive, uma curiosidade é que a minha família vem dos cantos de trabalho, então normalmente eles fazem tudo cantando. E aí, até eu entender que não era toda a família que fazia as coisas cantando, Caramba! eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que não tem nos outros lugares. Então, para mim, antes eram esses cantos que eu cantava, porque minha mãe cantava, porque eu aprendi. E as histórias de visagem, essas coisas que minha avó costumava cantar, que passaram. Minha mãe aprendeu alguns benzimentos. Minha avó era parteira, lavadeira e rezadeira, né, benzedeira. Então, ninguém aprendeu a partear. Minha mãe aprendeu a benzer, minhas tias têm cada uma tem um pedacinho, só que a parte do canto só passou para mim. E eu não tive nenhum contato com ela. Eu já nasci com essa coisa de querer cantar e eu tinha muito para falar, sabe? Tanto que eu comecei a cantar com 16 anos, em banda de garagem, de rock. Por quê? Eu tava sim. revoltada e eu queria colocar essa voz pra fora e falar sobre as coisas que me incomodavam, mesmo sem saber exatamente onde colocar. E aí, com o tempo, como eu ainda não entendia a arte como profissão, porque eu não tinha artista na família, a gente veio de uma condição dentro do Quilombo rural, assim, muito complicada. A minha família veio de lá porque perdia muito, a agricultura familiar é muito complicado, o cerrado, ele é muito seco. Então eles vieram de lá procurando essa oportunidade que o ABC estava tendo, né? Esse boom das indústrias. Então, tem emprego, vamos para lá. E aí vieram. Acabou que a minha avó foi trabalhar em casa de família. Minhas tias também. Aí meus tios foram procurando trabalho. Teve uma tia minha que falou depois de um tempo, não, isso aqui não é para mim. Isso aqui é coisa de maluco. Vou criar minhas vacas mesmo, que morra, depois a gente compra outra. E ela é o nosso elo com o Quilombo. Eu posso voltar porque tem alguém lá para eu visitar. Nossa, olha só. Alguém não quis aquela vida. Exatamente, a gente fala muito sobre quem vai, né? Mas e quem fica, né? E aí ela é nosso elo. Inclusive, eu fui criada nessa coisa de a periferia e a área rural, né? O ABC e o Quilombo em Minas. Então, eu também tenho esses dois lugares, essas duas vivências como pessoa para trazer. E então eu fui aprendendo, depois me formei em ciências contábeis, pensei, preciso de um emprego para viver, né? Só que a minha forma de ver o mundo sempre foi esquisita, né? Aquela coisa do artista que a gente não coloca na caixinha. Eu trabalhando nos lugares, eu falava demais. Eu na faculdade falava demais. Eu sempre falava demais. Sempre me comuniquei muito, sabe? Com licença. Entenda. E aí, com 25 anos, assim, eu decidi fazer uma pesquisa pessoal, né? Beleza, o que eu quero saber? E eu fui atrás dos cantos, dos folguedos tradicionais brasileiros. Foi aí que começa a minha história com a cultura popular. E eu comecei, né, nessa época, eu estava com o pai do meu filho, o Bento. Meu filho Bento, ele tá sempre em tudo, ele também canta muito, gente. Tem 6 anos, mas é um grande Olha cantor. só. E o pai do meu filho é o Gil. E ele tinha uma pesquisa da família dele também sobre ritmos nordestinos, folguedos, de cultura popular e tal, principalmente pernambucanos. E aí eu comecei a entender através dele essa pesquisa até eu seguir a minha. Então eu comecei pesquisando o maracatu, coco, ciranda, e aí eu senti uma necessidade maior de entender esses folguedos de São Paulo, né, do nosso lugar, os sudestinos, folguedos sudestinos. Tem o batuque de umbigada, samba de bumbo, o jongo. O jongo. Eu fui atrás desse lugar e aí eu falei, pera,
acho que vejo similaridade disso aqui com uma coisa que minha família faz. E aí é que eu comecei a ver, falei, caramba, eu tive que andar tanto para voltar e conseguir olhar de fora o quanto isso é rico. Né? Os cantos, a minha família joga roda de verso. Tipo, é incrível, porque tem que ser de cabeça. Nossa! Tem alguns versos que são de cabeça, tem alguns versos... Assim, tem a roda de verso, você tem um canto. E aí, pausa esse canto como se a parte do verso fosse algo que você criou na hora. Aí tem alguns que você cria... Aí as histórias são muito boas, porque tem aquelas paqueras que você... meio que deixa na cabeça, tem uma moça bonita, tem um moço bonito na roda, eu vou jogar pra ver se ele versa de volta. Tem aquelas que são tradicionais de família, tem aquelas que são tradicionais do lugar. Então eu falei, gente, olha isso, como que eu nunca tinha notado o quanto isso é rico? E aí eu comecei a falar, aqui tá a minha voz. Foi nesse momento que eu falei, então tá, com 25 anos... eu decidi que eu ia largar tudo e viver de música. Porque aí, não era só porque eu gosto, mas é porque eu tinha algo a falar. Realmente, eu encontrei a minha voz. Era continuar as tradições, falar sobre essas pessoas que foram e que são, para que eu fosse quem eu sou hoje. E essas vozes que foram silenciadas. Minha avó Ana, de quem eu herdei o nome e o costume de cantar para curar, ela morreu aqui em São Paulo como uma analfabeta que trabalhava em casa de família, né? Uma doméstica analfabeta. Só que ninguém sabe o quanto ela era para quem era do quilombo. Que nenhuma criança ia nascer sem ser pelas mãos dela. Ninguém ia se curar se não fosse pelas mãos dela. Ninguém saberia os cantos para você lavar a roupa e aliviar aquele trabalho sofrido se não fosse por ela. Caramba. Então, que eu seja a pessoa a continuar a falar dela e de todas as outras que também tinham tanto a dizer, mas que não foram consideradas inteligentes ou culturalmente ricas porque são pobres. Oromi maior, yabadoa yeyeo. Oromi maior, yabadoa yeyeo. Ala de Oxum, Oxum mirireo. Ala de Oxum, Oxum mirireo. Ela é mina ni carodô, ela é mina ni carodô, ela é mina ni carodô, ela é mina ni carodô. Oromi maior, yabadoa yeyeo. Oromi maior, yabadoa yeyeo. Ala de Oxum, Oxum mirireo. Ala de Oxum, Oxum mirireo. Ela é mina ni carodô, ela é mina ni carodô, ela é mina ni carodô, ela é mina ni carodô. Oromi maior, yabadoa yeyeo. É impressionante. E é impressionante como você fala que a partir desse momento cantar já não era mais simplesmente querer uma profissão, mas já tinha algo a dizer. E eu sempre senti que você, desde o começo, você já estava bem muito pronto. Eu falava, nossa, mas você percebe que as pessoas têm um percurso, né, que vai encontrando ali no meio e acho que é por isso que você já está tão... já sabe exatamente o que quer. Acho que começa justamente dessa voz. Agora, né, isso foi em 2015, em 2025, faço 10 anos dessa trajetória que eu estou aí falando sobre essa riqueza. Meu trabalho ele vai mudando também, porque eu tenho, além dessas referências que são da minha ancestralidade, eu escuto muita coisa. Então tem muita referência de coisas que eu escutei. Meu trabalho ele vai se modificando, mas esse tema, né, esse cerne, ele não muda. Porque é justamente aí. Em momentos que eu falo, cara, tá muito difícil ser artista periférica, ser mãe solo. E, sabe, todas essas dificuldades eu penso, tá, ainda tenho os meus ancestrais para honrar.
E é aí Nossa. que eu continuo. Quando eu vejo as crianças no Quilombo cantando minha música, porque pra mim, tipo, Casinha no Mato, uma música que eu fiz com as minhas memórias de infância no Vale. Sensacional. Para mim, são as memórias. Quem ouve, lembra, principalmente quem tem essa vivência de, fui criado no mato, fui criado na área rural. Caramba, eu me lembro disso. E aí muita gente, eu pergunto, você entendeu tudo que eu falei? Não, porque eu uso regionalismos. Só quem é do Vale entende. Mas o poder da música de te levar, te transportar para algum momento, para algum lugar. Uhum. E quando a gente vai lá para o Vale do Jequitinhonha, lá para o Quilombo, as crianças, para elas, não é memória, é o que elas vivem. Aham. Quando elas cantam Casinha no Mato, é sobre a casa delas. E aí eles usam, as educadoras de educação quilombola lá, elas usam a minha música. Ai, Então, que olha legal. só, né? O trabalho que eu fiz, por mais que tenha todos esses percalços financeiros, por mais que seja tão complicado, o meu maior pagamento foi as pessoas da terra, os quilombolas, os líderes quilombolas, entenderem que o meu trabalho é uma extensão do trabalho que eles fazem e eu trazer de volta o orgulho da minha família. Tem uma coisa que eu sempre falo que é, lá no Quilombo, o trabalho da branquitude, o trabalho do agro, esse agro, né, que não é o familiar, que é esse Não que é o destrói. familiar, é o agro. O enfim. agronegócio, ele foi muito bem feito. Foi um trabalho de branquitude também, porque foi através de racismo que, que eles ensinaram as pessoas de lá que falar que era preto era feio. Então, minha mãe, por muito tempo, ela fala, não, eu sou preta, eu sou morena jambo. Que é isso? Você retirar a identidade. Ensinaram que dizer que era quilombola era feio, porque quilombola quer dizer feiticeiro. Se é feiticeiro, você tira a identidade espiritual da pessoa também. Porque, eu não posso ser da Umbanda, porque é feio, porque é feiticeiro. E tudo. E até a identidade de dizer que é quilombola, né? Tudo é feio. Então, esse trabalho começou em algum dos governos Lula, acho que foi o primeiro, de trabalhar a educação quilombola, de voltar para esse povo, ouvir os mais velhos, ouvir e trazer para eles, olha, esse território aqui é quilombola. Porque quando eles ensinavam que não era, ia a demarcação, né, ia o IBGE, você é quilombola? Não, imagina, Deus que me livre. Por quê? Você é preto? Não, preto não sou. O que acontece, né? Você tira toda a identidade daquele povo, é um povo que acaba ficando enfraquecido. Com esse trabalho de volta, foi se tomando a identidade do povo. Só que, assim, a minha família, principalmente a minha tia, mora muito no mato. É muito difícil chegar. Então, acho que isso não chegou para eles, essa noção. Essa noção chegou até a minha família por causa da minha pesquisa, né? Minha mãe falava, a gente mora no vilarejo de Caetitu. E aí eu ficava tipo, mano, esse vilarejo não existe. Como não existe esse vilarejo? E aí eu fui olhar onde estava. É território quilombola. Não é um vilarejo, é um quilombo. Então mãe, a senhora é uma pessoa quilombola, né? As tradições estão lá, mas os nomes das coisas foram retirados. Caramba. E aí, através disso, as minhas primas hoje me mandam mensagem, prima, a gente tem que ter orgulho de ser quilombola, né? A gente tem. E hoje elas trabalham com educação quilombola. Elas fazem esse trabalho também de apresentar as minhas músicas e os líderes quilombolas também de entender. Então, eles entendem isso como uma extensão do trabalho deles e é o trabalho que eles fazem com as crianças. De cantar a Casinha no Mato. Delas, às vezes, quando eu vou pra lá, eu recebo um monte de desenho da casinha no mato. Ai, que legal. Então, cara, não tem maior pagamento que esse, né? De plantar uma semente, realmente. Acho que a motivação maior de quando você faz isso porque você gosta é muito bom. Mas quando você faz isso porque tem gente atrás de você, né? Você não tá só. Tem um monte de ancestral atrás falando, vai. É outra coisa. Caramba. A Caramba. Ana Agora, vou fazer um caminho diferente agora, então. Vamos lá. Mas fiquei com vontade. Bora. Também tô nessa. Já que você contou pra gente, né, de como que iniciou isso e essas coisas todas que te trouxeram pra esse lugar da música, vamos falar do primeiro EP?
Cura. Cura. Gente, o Cura Gente. foi uma loucura. O Loucura foi uma loucura, porque foi no meio da pandemia, né? Foi gravado no meio da pandemia. Foi a primeira vez que eu tive ali a oportunidade de fazer um trabalho mais estruturado por causa das leis de incentivo que tiveram na pandemia. Eu tava ali, meu filho super pequenininho. E aí, né, nesse momento tão complicado que foi, a gente perdendo muitas pessoas, totalmente isolado com uma criança pequena. E aí eu pensei, o que eu quero gravar? Eu quero gravar o que me cura. Então aí eu pensei, quais são as músicas que me trazem esse conforto? Então, a Casinha no Mato tá no Cura, porque ela é a minha ancestralidade. Tem a Delicadeza no Cura, porque ela fala do alto amor. Tem Filha de Pemba, porque ela fala essa afro-religiosidade. Tem Benzedeira, porque ela fala dessa linhagem da cura através das folhas, que vem também da minha avó. Então, todas as minhas curas pessoais estão no Cura, através das minhas músicas. E aí, assim, foi complicadíssimo, porque cada um tinha que gravar separado. Então, né, como que a gente pensa na unidade da música, se cada um tá gravando? Foi uma loucura, mas realmente a sonoridade foi tudo que eu esperava. Veio, né? Não, tá. Veio aquela potência. E foi nesse momento que eu conheci o Assalato. É aí que ele entra. É na minha aí, vida. Legal. é aí que entramos. Ó, tá pegando aqui. Mudando tudo. Ana Cacimba, o que é um assalato? Assalato é um instrumento tradicional do oeste da África. É um instrumento que são duas cabaças, né? A gente pode chamar de cabaça, mas na verdade são feitos do fruto da árvore suawa, ou oncoba espinosa, que são como se fossem duas cabacinhas, aí ela é unida por um fio e a gente usa um em cada mão. Esse daqui a gente pode ter uma noção. A mágica! Esse aqui é uma salada, esse aqui foi eu que fiz, mas eu vou chegar nessa história também. Olha só, tá tudo aqui. O assalato é um instrumento tradicional do oeste da África e eu ganhei o meu primeiro assalato durante o Cura, né? O produtor, que é o Léo Acevedo, ele é um uruguaio, ele tinha um assalato, ainda era uma coisa muito desconhecida. E ele falou, toma isso aí, que eu não sei tocar. Ele é um percussionista. Mas esse negócio aqui realmente, ou você fica completamente nele, Ou não vai. porque realmente precisa de uma dedicação muito grande. Ele tem uma mecânica muito diferente dos outros instrumentos, principalmente dos instrumentos de percussão. E aí eu comecei a tocar, fui procurar vídeos, né? Aquela coisa da pandemia, de estar sozinha. Essa foi uma outra cura que eu não estava esperando. Nossa. Porque, e aí eu fui, e como eu fico obcecada, eu fico obcecada até hoje, eu hiperfoco, assim, tá? Eu comecei a ver vídeos, entender de diversas pessoas no mundo que tocavam e entender os sotaques, as diferenças, as histórias, as lendas, tudo sobre o assalato. Só que aí eu falei, eu não tô satisfeita, não é isso ainda, eu preciso aprender a fazer. E aí eu comecei a pesquisar sobre a impressão 3D, sobre plástico ecológico, sobre várias outras coisas, para poder fazer o meu. E aí eu comecei a estudar isso, demorei 1 ano para entender um formato em que ele ficasse autossuficiente para eu tocar em algum lugar sem precisar microfonar, sabe? Tipo, numa sala com muitas pessoas. Quando eu consegui um que tinha exatamente o som que eu queria, aí eu falei, acho que agora eu posso passar isso pra frente. Mas demorou muito tempo, ficava assim, e eu ainda não imprimia, então eu pedia pra uma outra pessoa imprimir, eu falava, você vai achar estranho? Se eu pedir pra você bater uma bolinha na outra e me mandar o vídeo, eu preciso ouvir o som. A pessoa fazendo um vídeo. Meu Deus, essa mulher é louca. Mas foi nessa loucura eu consegui. E aí, quando eu fiz o meu primeiro assalato pra vender, eu pensei, não é só isso. Eu não quero que ele chegue como um produto. Eu quero que as pessoas saibam de onde ele vem. E aí eu desenvolvi um curso assim de introdução, né, para as pessoas começarem a pesquisar sobre o assalato, mas sabendo de onde ele vem, sabendo que ele é do oeste da África, porque ele vem de lá, mas ele acabou fazendo um caminho totalmente diferente. Ele foi ficando famoso na Ásia,
né? Então, tem várias pessoas que tocam e tem estilo, tem um sotaque diferente de toque de assalato. Tem o assalato Atari, que é um japonês, ele toca fazendo tantos cliques por segundo que ele consegue tocar o tema do Mario. Ele faz tan, 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 Caramba! e é uma forma, é um sotaque de toque que eles desenvolveram. Quando ele chega no Brasil, ele chega através de estudiosos que vêm dessa escola. Então, ele fica onde? Restrito a esses estudiosos de música, a uma elite. Uhum. E aí, quando eu falei, eu tenho o meu, eu quero ensinar de onde ele vem, eu acho que eu vou fazer um outro caminho. Ao invés de, tocar bossa nova, eu vou cantar macumba e levar para o meu povo preto periférico, o assalato. Então, esse foi... Aí eu entendi, tá, ancestralidade por trás, beleza. Mas ainda não estava muito claro, até eu fazer o teste de DNA ancestral. Eu, mas outras pessoas no Quilombo a gente fez para entender de onde a gente vinha. Oeste da África. Costa da Mina. Da onde vem o assalato. Aí eu falei, entendi. Entendi o recado. Captei vossa mensagem. Aí ficou tudo... Mas então é isso. O assalato é mais uma cura ancestral que veio através de outro caminho. No começo, assim, a gente foi popularizando bastante. Tem várias pessoas que tocam assalato na internet. Mas antes não tinha ninguém, tanto que todo mundo se conhecia. Até as pessoas, até o japonês que toca o Atari, ele me conhece. A gente se conhece porque é uma rede. É uma galera realmente... Eram poucas pessoas. E aí, com o recorte que eu trago, não tem ninguém fazendo. Que eu trago esse sotaque. Eu vejo que o sotaque de toque asiático ele vem muito do de Gana. Em Gana, se toca assalato de uma forma muito viril. Então, é como se fosse uma batalha, né? O cara vem, toca, joga pra cima, pega. E aí vem o outro e faz outra coisa mais difícil. Em Mali, ele é tocado pelas mulheres. Um instrumento mais de alguns povos, e nesses povos ele é conhecido como um instrumento do universo feminino, uma extensão, né, da mulher. Então a menina pequena, ela faz ou ela ganha o assalato dela ali com o fruto seco da suau, a oco, e ela vai aprendendo a tocar para as crianças. Então, ela canta cantos tradicionais para as crianças. O assalato, ele tem dependendo de como você toca, ele tem uma capacidade mântrica de induzir ao transe. Tanto quem está tocando, quanto quem está ouvindo. Então, muita gente vê meus vídeos falando, não consigo sair. Eu falei, então, é macumba. Mas, então, você consegue colocar as pessoas num transe, sem elas perceberem. E isso traz um relaxamento. Ou seja, nesse recorte, ele vem dessa forma ritualística. Então, a menina começa cantando para as crianças dormirem. A gente sabe, né? A gente vê muito essa história de que em África é preciso uma comunidade inteira para criar uma criança. Nesse lugar também. Mas aí, conforme ela vai crescendo e vai criando mais habilidade no assalato, ela entra para as rodas ritualísticas de mulheres, tocando e cantando em uníssono ao redor do fogo, né? Todas ali. E aí, isso traz uma força feminina enorme. Isso me trouxe... É nesse lugar que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar para as pessoas, principalmente para as pessoas que não tocam, para quem precisa ali, tipo, gente, o assalato, ele faz uma divisão no cérebro, assim, que quando eu tô tocando uma coisa com uma mão, outra coisa com outra mão e tô cantando, eu não consigo pensar no boleto, não consigo pensar em passado, nem futuro. É aquele momento presente. Uhum. E isso, as pessoas tentam muito com meditação, que é se colocar no momento presente. Quando você começa a tocar assalato, ele te coloca nesse lugar na hora. Para pensar em alguma coisa que não seja o que eu consigo cantar agora, o que eu consigo falar agora, eu preciso parar de tocar. Então, ele é uma meditação ativa que pode ajudar pessoas que estão aí em processo de depressão, em processo de ansiedade, né? Juntamente com remédio, com terapia, é ótimo. E eu tenho muitos alunos aí no Brasil e no mundo que estão tocando para esse recorte. Eu ensino, se você souber tocar 2 levadas... E aí você já consegue fazer essa divisão, você já tem o que você precisa. Você não precisa tocar jogando pra cima, fazer isso, porque nem sempre você precisa cantar pro outro. A voz da gente é potência. A voz da gente, ela ecoa em todos os buracos da nossa face. E isso
é muito rico, né? Entender esse canto como cura, e esse canto cura, ele não precisa ser um canto bonito para o outro, ele tem que ser um canto onde você se ouve. Então eu trago nesse lugar, tocar salato e cantar como uma cura pessoal, como um momento em que você pega para você. Né? Diferente do que eu faço, que é tocar para mostrar para as pessoas, quando eu ensino que ele tem um outro recorte, que ele pode ser um aliado nos seus processos. Caramba! A gente fez uma perguntinha e veio a aula. Nossa, adorei. Sensacional. Não, mas o mais interessante é essa parte do como era utilizado em cada região, né? Porque isso é incrível, né? É um instrumentinho pequeno que cada um cria o seu contexto, né? Impressionante. Exatamente. Impressionante. Em cada região ele tem um nome também, ele é chamado de assalato, aslatua, cascaço, coscache, cochaca, tenevi, banacula, patica. Ele tem muitos nomes. Em cada povo ele tem um nome, em cada povo ele tem uma história. Mas a história que se conta muito assim é que os antigos usavam muito para esse fruto seco para guardar rapé ou para guardar fumo. E as crianças olhando começaram a colocar pedrinhas e ouvir o som. Daí nasce o assalato, da cultura da infância. Por isso ele também é conhecido em algumas culturas como brinquedo. E é por isso que eu falo, sempre que for tocar, que seja divertido. Você não tem que se obrigar. Isso aqui não é um instrumento que você precisa tocar de forma maravilhosa para um público. É uma coisa que tem que te divertir. Então, já tem isso também. Né? É muito difícil de tocar? Mas que seja divertido. Senão você taca na cabeça do outro. Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Samborepimba, folha de jurima, Oxóssi reina de norte a sul. Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Samborepimba, folha de jurima, Oxóssi reina de norte a sul. Samborepimba, folha de jurima, Oxóssi reina de norte a sul. Maravilhoso. Maravilha. Então, mas o Cura é o seu primeiro EP, é o seu primeiro trabalho fonográfico, né? Meu primeiro EP, eu tive 2 lançamentos antes do Cura, que foram de singles. Tem o Vento de Oiá, que eu chamo, eu falo que é o número 0. O número 0. Sabe aquele que a gente pensa, ai meu Deus, a gente sempre tem um começo. Nem sempre quando a gente olha para trás a gente fala, nossa, né, comecei perfeito. Mas eu aprendi a gostar até desses lugares. Então eu olho para o Vento de Oiá e penso, gente, foi o começo. Aqui eu aprendi como uma música entra numa plataforma, né? Todo esse processo. Daí vem Todas de Mim. E depois de muito tempo aí, né, vem o Cura. Foi com muito trabalho. Cada música foi lançada com muito esforço, porque é aquilo, né? Você tem que bancar do seu bolso quando você não sabe nem como vai pagar o aluguel, como que você faz música. Então, foi tudo muito suado. Quando veio o Cura, foi realmente esse lugar de eu falar, meu Deus, eu posso escolher o que eu quero cantar agora. Então, caramba. Eu me surpreendi quando veio o Cura. Eu já conhecia esse trabalho, porque eu era de Diadema também ali, né? E quando veio o Cura, realmente foi uma coisa, né? A gente ficou super feliz com o resultado, a nossa galera, né? Sim, é muito legal. Ouvi muito na época, o Juscelino me apresentou e falou assim, olha, já ouvi essa menina e tal, ela lançou EP e tal. E eu ouvi muito na época e eu fiquei chocada fazendo a ficha, que é de 2021. Então parece que foi bem menos tempo, né? 2021 não faz muito tempo, é que pandemia a gente pandemia perdeu um pouco a noção, né, do tempo. Deu uma bagunçada. Sim, toda vez que eu vou falar de alguma coisa dessa época, eu já não sei se é 2019, 2020, 2021, parece que amalgamou-se. Exatamente.
Virou uma massinha. Total. Meu Deus do céu. E aí, vamos falar um pouquinho então de Azeviche? O Na Azeviche vem aí no ano seguinte e foi quando eu conheci um dos meus ídolos, que é o Badé, né, do Mestre Ambrósio. Eu sempre tive essa coisa né? com Mangue Beat, mas a galera, eu nasci um zumbi, mas o meu negócio era o Mestre Ambrósio. Mestre Ambrósio, Nossa, incrível. bom demais. Até hoje eu ouço então, o negócio. E aí um dia ele me ligou, assim, do nada, absolutamente nada. Luana, eu fiz uma versão de uma música sua, não sei nem como ele pegou meu número, tá? Você quer tocar aqui comigo? E a galera da batucada na casa de Francisca, eu lembro que eu fiquei 1 minuto assim. E aí, fui, né? Fui lá, lindo demais, casa de Francisca, maravilhoso. Aquele lugar maravilhoso, o Lindo pessoal da demais, batucada, né? olhando a cara do Badé. E desde então, ele tem sido meu padrinho, né? Inclusive, tudo que eu vou fazer, ele, e aí? Ele tá comendo bem e não sei. Não, e puxa minha orelha, o caos, assim. O caos. Mas foi daí. A primeira pessoa que eu admirava que me olhou como uma igual pra eu falar, acho que tô no caminho certo, né? Uhum. E nesse momento do Azeviche foi quando eu chamei Badezinho pra fazer a produção. Então, fomos lá na casa dele e aí fui escolhendo essa sonoridade. O Azeviche vem com muitas referências diferentes. Ele trouxe o Will, veio o Will, veio toda a galera dessa produção. Meirelles também, que segue comigo fechado, que fez as cordas, o Will fez as teclas. E cada um trouxe um pouco, né? Era uma, assim, toda essa produção, toda essa banda eram de pessoas negras que vinham com uma referência de música negra diferente. Então, você vê que tem muito ali, tem funk, tem groove, tem soul, tem muita coisa além, né, dessa música preta brasileira, tem muitas referências de fora. Por isso que eu falo que minha música vai mudando, porque vem trazendo ancestralidades diferentes também de outros lados. E eu gosto muito disso, eu sempre gostei da mistura. Então, o Azeviche é esse olhar além, né? Do poder trazer visões de outras pessoas também e juntar com a minha. Incrível, foi incrível. Uma experiência maravilhosa. Eu gosto muito das declamações, que são as rezas, né? Só que eu não sei o que é. Já aviso, não sei o que é. Mas a última faixa do Azeviche, a reza, eu volto de novo. Tem uma coisa que me para. Essa ideia, a reza, ela é a mesma letra da procissão, né? Procissão tem aquele funkeado em Ana Cruz, que as pessoas sempre querem me matar, que eu sempre componho Ana Cruz. E aí, a ideia do Badé foi trazer ela declamada. E aí eu falei, vamos. Tinha coisa que falar, não quero não, essa ideia não. Mas assim, né, nas loucuras da gente, eu falei, vamos. E aí veio essa coisa de... Foi aí que eu trouxe essa poesia declamada, porque era uma coisa que eu já fazia muito antes, mas que não estava no meu trabalho. Né? Tanto que no Azeviche ainda não tem o assalato. Eu vou trazendo outras características, porque eu acho que eu sou tantas. Que eu vou me perdendo nas pessoas que eu sou. E aí eu fui mostrando um pouco. Então eu venho com essa declamação. Começo isso no Azeviche. E isso vai se estendendo para os próximos trabalhos. Sensacional. Muito bom. Sensacional. Tem também a própria a faixa título, né? Ela tem... Cara, é impressionante, né? Assim, agora falando dos fonogramas, parecia que eu tava ouvindo a rádio. Nossa, que coisa linda aquilo. É bem radiofônica, Bem né? radiofônica, cara. É a Turmalina Negra. É uma música que eu fiz. Eu tenho muitas músicas de amor para pessoas que amei. Eu faço assim, eu tenho um pensamento. Eu faço uma música para uma pessoa que amo. É uma homenagem. Mas se no final eu me ferrar, alguma coisa boa eu tenho. Vai render, pelo menos, alguma coisa. E aí tem essa versão de Turmalina Negra. Tem uma versão anterior que não foi lançada, que ela tem um beat. Porque a Turmalina Negra, eu pensei muito... na Acalanto da Lua de Luna. Então eu queria que ela tivesse... um né? balancinho. Quando eu falei, eu vou fazer essa música para essa pessoa que estou apaixonada. Eu quero que ela tenha esse balanço. Então foi a primeira versão assim. A versão com toda essa banda, todas essas referências, essas pessoas veio aí nessa latinidade. Mas estamos trabalhando numa
outra versão de Turmalina Negra que vem aí como um breguinha. Sensacional. Eu gosto muito de rever as coisas, então agora eu tô na Red Media, né, esse escritório ligado à Universal Music, eles me dão muita liberdade para fazer as coisas. Então eu falo, bom. cara, vou pegar essa música e refazer ela de outro jeito. Né? Não é todo mundo que tem. E eu gosto muito de mexer, né? Acho que nada é definitivo. Eu acho que eu posso, assim como no mesmo disco que a gente fez, Procissão e Reza, que são a mesma música, por que não fazer isso? Né? Olhar de outra forma para uma música que eu já dei uma interpretação, por que eu não posso dar outra? Então, eu sou muito louca. Tá assim. certo, Aham. tá certo. Então vem uma versão aí em breve. Em breve. Olha, Fiquem de olho. eu tô no aguardo já. Sensacional. Maravilha. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Saindo um pouquinho... Você já falou muito das suas influências, vamos dizer assim, familiares, né? Mais internas, mais próximas, assim. Influências musicais que te embalaram, assim, te embalam até hoje. Nossa, tem muita coisa. E é muita coisa completamente diferente. Ai, vamos, sei lá, Tinquãs, Clara Nunes, Depeche Mode. Tava seguindo a linha, né? Eu tô falando pra você. Vai pra um lugar, vai pro outro. Eu ouvi muita coisa, né? Na adolescência eu ouvia muito rock. Então, até eu me permiti voltar um pouquinho pro rock. Depois a gente vai chegando ali. Vindo no Azeviche, a gente tem a Intuição, que traz mais o rock, mas ainda você vê que tem um pouquinho do Mangue Beat, porque tem a alfaia, né? Tem o toque do Badé. Ali, quando eu falo de rock, a referência dele é a própria vida. Então, tem, né, também... tanto quanto o Mestre Ambrósio, Nação Zumbi também estava muito presente na minha vida. Sim. Então, tenho essa referência tanto de pop rock, de grunge. Gente, eu era grunge, cantava new metal, tinha uma banda... Histórias do arco meu Deus! E aí, tudo isso, eu vou trazendo um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Eu trago um pouco do rock, trago um pouco do Mangue Beat, trago um pouco dessas referências eletrônicas. Aí eu me permiti trazer os beats eletrônicos que vieram também no Azeviche, que vem desse meu fascínio por Depeche Mode. Então, eu vou colocando isso e vai virando essa assinatura única mesmo, que é um monte de referência completamente maluca. Não, mas é isso mesmo, é salada. Precisa ser. Muito. Mas o seu lance impressionante é que é muito bem catalisado, é muito bem condensado. Né? É verdade. O seu é muito pronto ali. Todas essas referências estão compondo ali, mas o seu é muito... Veio muito prontinho. Isso é mais impressionante. Ai, muito feliz. É muito difícil achar o nosso... Para onde a gente quer ir, o nosso caminho artístico. É verdade. Sim, isso é bem difícil mesmo. E eu assumo que meu caminho muda. Né? Tipo, eu estou aqui, eu quero ir mais pra cá, eu quero ir mais pra cá nesse momento, por exemplo. Eu quero ir mais pro pop, pra essa nova MPB, com umas coisas mais frescas. Porque eu tô me permitindo, também são 10 anos, né? Se eu ficasse fazendo a mesma coisa, eu acho que eu ia estar... Eu tenho essa coisa muito louca, muito fora da casinha. Sou uma pessoa geminiana, tenho muitas facetas. Cada dia eu acordo de um jeito. Imagina se eu fizesse a mesma música sempre. Quem falou, o Odair falou aqui, né? Ele falou, não, são 7 álbuns, você pode fazer igual. Depois você tem que mudar. Olha, verdade. a cabeça dele é 7 ainda. Nossa, no outro eu já tô assim, meu olho piscando. Bom, vamos falar de mergulho. Vamos falar de mergulho. Mergulho é um trabalho que é um agradecimento, realmente. Depois... Foi em 2023 que um vídeo meu viralizou. E aí eu consegui... A gente sabe que números, às vezes, fazem diferença, né? A gente tá trabalhando. E a rede social, ela pode ser tanto um empecilho como uma aliada. Então, eu tava sempre ali, porque eu sei que a salata é uma coisa muito diferente. Então, as pessoas sempre falam, meu Deus, que instrumento é esse? Eu falei, tá, né? Já tô aqui fazendo, trago saberes que às vezes as pessoas não têm tanto, né? Tem muita gente que toca salato, mas não procura falar
todas essas propriedades ou de onde ele vem, é tipo só um instrumento. Uhum. Então já tem um trabalho que tá diferente. É. Vou tentar, vou seguir. E aí eu lembro que eu gravei Ciranda pra Janaína, que é uma música que eu gosto muito, né? Do Jonathan Silva e do Kiko Dinucci. E eu gravei o videozinho no dia de Iemanjá. Eu falei, não vou postar, não tô fazendo isso há tanto tempo, sabe? Não vou postar não. E aí deixei. Aí no outro dia me deu um ciricutico e falei, vou postar também. Olha, tá? Menino, sei lá, em pouquíssimas horas já tava com 500 mil visualizações. E eu, tipo, meu Deus, o que aconteceu aqui? Né? As pessoas falando comigo, um monte de gente tava acostumada. Ele tinha, sei lá, 17 mil seguidores. E do nada eu já tinha 100 mil. E todo mundo falando comigo e me mandando coisa. Eu não sabia como lidar com isso, tipo, sabe? Nossa, foi de uma hora pra outra. Mas, querendo ou não, eu estava preparada porque eu já tinha vindo criando um trabalho. Então, tinha coisas para apresentar para essas pessoas que chegaram do nada. Mas realmente foi assim, ó. Uhum. E eu lembro, né, minha história com ancestralidade, com espiritualidade e tal, religiosidade afro-brasileira. É muito forte. Eu tava no terreiro e aí o meu pai de santo abriu os búzios para mim e falou, olha... Iemanjá tá pedindo pra você cuidar da cabeça. Nem tô falando do Ori, é do psicológico, porque alguma coisa vai mudar. Menina, deu 2 meses, dia de Iemanjá, no dia seguinte, mudou tudo. Aí eu falei, tá, entendi quem fez. Agora eu preciso agradecer. E aí vem o mergulho. Mergulho é um agradecimento a Iemanjá, justamente pelos caminhos abertos, né? Uma coisa que o meu avô de santo me diz muito é que nesse caminho, né, quando a gente vai falar de espiritualidade, as pessoas pensam, né, quando a gente fala de terreiro, fala nesse recorte, né, que é tudo muito igual. Você vai, trabalha, inicia, dá 1 ano, 7 anos, vira, no candomblé principalmente, vira pai de santo, né? Nesse caminho. Ele falou, nem todo mundo tem esse caminho. E é difícil, às vezes, para um pai de santo, uma mãe de santo, enxergar que o caminho do outro pode ser diferente. O meu caminho de mediunidade é através da música. Então, como eu ficaria enfiada no terreiro se tudo que eu faço, toda a minha reza, todo o meu trabalho, tudo que, né? Em muitos momentos eu tô aqui de boa, eu ouço. Pescador foi a última música que era para entrar no mergulho. Eu falei, tinha uma música, eu falei, não é essa. E aí eu fui lá fazendo as minhas preces e em algum momento eu ouvi. Eu senti a brisa do luar, lembrei do meu barquinho a navegar nas ondas. Eu senti a falta do homem que fui. Eu fui mudando depois, mas eu falei, pera, deixa eu pegar o assalato. E aí eu transformei em música. Como se uma entidade, um pescador, me contasse a história dele e eu transformei em música. Isso vem da minha mediunidade. Não só as músicas que eu faço, mas essas que vêm totalmente prontas como um sopro ancestral. Que é justamente essa ligação. Era o que eu precisava para fechar o mergulho. É o meu single, né? Veio o Pescador. Então, é nesse lugar de entender que a minha mediunidade está ligada à música, eu posso até fazer um trabalho para agradecer, mas melhor é eu fazer música. E aí eu fiz o disco todo, com canções que eu acho que tinham a ver com Iemanjá, como essa grande mãe. Então, tem Pescador, tem Marinheiro, tem, né, nessas músicas tem Iemanjá, tem a Nada Vai Me Abalar, que é uma música que traz essa autoestima feminina. Todas essas coisas que eu acho que tem a ver com Iemanjá, direta e indiretamente. Então o mergulho traz tudo isso. Nossa, e você tem noção da importância da sua música pro ouvinte? Isso é difícil, né? A gente se colocar de fora. Por conta de toda essa temática da cultura afro e da resistência da mulher. Tem muita gente que vem falar comigo sobre isso. Tipo, teve coragem de se assumir como uma pessoa afro-religiosa para a família, né? Tem coragem de resistir. Mulheres que passaram por situações complicadas, que vêm todas de mim, ou Nada Vai Me Abalar, como músicas que tiram daquele momento. Eu acho que esse é um poder que a música tem, não só de transportar alguém para aquele momento e aquele lugar na casinha do mato, né? Na casinha do mato, mas trazer também
essa força, essa mudança. Às vezes você tá muito triste, você vai lá, coloca uma música e você fica feliz. Às vezes você tá feliz, você coloca Péricles e começa a sofrer por um amor que você não tem. Então, eu acho que a música é muito poderosa. E poder trazer para esse lugar, tem muita gente que fala realmente isso para mim. Eu fico muito feliz. Mas, realmente, não dá pra gente olhar de fora, né? É muito diferente. Eu sei a importância que isso tem para mim. Por exemplo, saber que eu tô falando de algo que realmente é importante, que alguém vai ser, né? Alguém vai sentir. Eu não sei quem, eu não sei pra quem que é, eu não sei como, mas eu tô colocando no mundo. O que eu acho é totalmente diferente de como a pessoa vai sentir, né? Quando a gente coloca a arte no mundo, ela já é da pessoa que recebeu. E aí... Espetacular. E Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. Por acaso tem previsão de álbum pra sair? Então... Eu sei que você tá no momento dos singles agora pras Calendário. datas comemorativas. Sim, mas, dentre esses momentos em que eu estou colocando a afro-religiosidade, porque, assim, foi principalmente as pessoas que me receberam, foi a galera da Macumba. Então, eu estou devolvendo com Macumba, falando, é esse momento. Mas, pra mim, como vocês viram no Cura, desde o Cura, ela tá lá como mais uma característica, um tempero. Não é sobre, né? É sobre todas as coisas que fazem ser quem eu sou. É sobre todas de mim. Toda a minha música é sobre todas de mim, não só sobre uma coisa. Então, eu tô devolvendo, mas em algum momento eu volto para aquele lugar, que é onde a afro-religiosidade acaba sendo um tempero. Então, nesse momento, eu tô colocando no mundo aí uma por mês sobre a afro-religiosidade para virar um legado. Mas, como eu disse, as coisas mudam, eu mudo. E aí vocês vão começar a ver, por exemplo, agora dia 3 vem Efeito. Efeito é mais uma de amor. Uma canção de amor dançante. E eu quero colocar essas músicas no mundo. Essas outras facetas, né? E vem com esse pop. Então, em alguns momentos eu vou trazendo essas músicas. E aí, mais pra frente, vocês vão ver o que vai ser desenhado. Mas vou deixar no ar. Disse que tem? Não disse. Disse que não tem? Não, falei que não tem. Pode ser álbum duplo? Não disse nada. Não falei nada. Não disse nada. Pode ser triplo, aquela. Tem aí, tem coisa. Fica o mistério no ar, né? Fica o mistério no ar, olha. Entendemos. Entendemos. Tem esse lance do disco, né? Tem a revista Noise, que a gente assina pra pegar os discos. Teve uma matéria da Ana Cacimba lá. Teve no Meu Coco, do Caetano. Foi no Meu Coco, foi o primeiro que a gente pegou, exatamente. Foi bandas que você precisa conhecer. Bandas que você precisa conhecer. Ô, rapaziada, a Noise que tá lançando Meu Coco do Caetano. Falou, você tem que conhecer a Ana Cacimba. Não conheceu ainda por quê? Vai lá. Pois é. Conhece aqui e já corre pra ouvir, né? Já corre pra ouvir. Maravilhoso, maravilhoso. Carlinha, Pode mandar. posso mandar? Pode mandar. Ana Cacimba, o que você acha da música brasileira hoje? Eu acho incrível. Eu acho que tem muita gente que fica... música antiga é muito melhor. É porque não tem paciência pra procurar. Porque se você esperar o que a mídia vai te mostrar, a mídia vai te mostrar o que tem dinheiro investido. Não quem tá lá trabalhando porque tem alguma coisa pra dizer. Tem muita gente fazendo um trampo muito legal. E tendo coisa pra dizer. E tendo referências diferentes, misturando coisas, que eu adoro a mistura. E tá lá. E às vezes não vai ter muitos ouvintes. Como que a gente faz, né? Pra pesquisar esse tipo de música. É incrível porque com o streaming, muita gente consegue colocar a música lá, mas realmente todo mundo coloca. Então, como a gente consegue escolher? Acho que o trabalho de vocês vem muito nesse lugar de ajudar a trazer, né, o que tem de bom sendo feito, que a grande mídia não vai mostrar. Então, tá nesse lugar. Eu acredito muito
na arte, na música brasileira, na potência das pessoas que estão trabalhando, porque elas existem, eu sou uma delas. Elas existem, eu sou uma delas. Eu sou uma delas, eu Por favor, vejo que né? elas existem, eu tô andando Sim. com elas. Estou andando com elas, exatamente, né? Você vê tanta gente que você fala, como, né? Como que você não tá no eu ia falar programa do Faustão, nem tem mais programa do Faustão, mas enfim, como você não tá na grande mídia? Não sei mais o que tá na televisão também. Mas às vezes tem um formato que vai ser aceito, né, na grande mídia, e para você poder continuar fazendo daquela forma, principalmente quem faz uma coisa mais alternativa, é difícil. Então, isso sem ter um incentivo de grana, é difícil. A gente tem que ficar lá cavucando, achando essas pessoas. Às vezes eu acho coisas incríveis, eu fico ouvindo, eu falo, gente, como que não tem? Como isso aqui tem 1000 ouvintes mensais? Sabe? Cara, de verdade. E eu cavuco. A gente também. A gente também. O sobrado de mamãe é debaixo d'água por cima da areia. Tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia. Tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia. O sobrado de mamãe é debaixo d'água por cima da areia. Tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia. Tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia. Tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia. Tem ouro, tem prata, tem diamante que nos alumeia. Ana Cacimba, tem Como é que agenda. ela veio, gente? Tem agenda semana Olha que ela vem? Sensacional. Eu falo igual homem da cobra. Me deu o assunto, me faz uma pergunta, eu respondo 4. Falei que eu sou comunicativa. Obrigado pela presença, por ter aceito o convite. Incrível o seu trabalho, desde sempre. Eu me sinto acompanhando desde o alvorecer ali, desde o início, né? E ver você crescendo da forma como está crescendo, assim, sempre é um orgulho pra gente. E continue, e volte sempre. Poxa, é só me chamar, não fiquem com vergonha agora falar, Ana, vem. Agora a gente vai ficar assim, será que ela vem de novo? Será que ela vem de novo? Já foi uma vez. Tem cappuccino, pega a cappuccino. Chamem, gente, que eu venho. Eu tô muito feliz. Fico muito feliz ainda mais de ver pessoas que acompanham o meu trabalho desde quando as outras pessoas não escutavam, né? Fica assim, quando não era moda. Desde quando não era modinha. Isso é muito, muito legal. Nossa, eu fico muito feliz. Fiquei muito feliz com esse convite, de verdade. Ai, a gente também. Obrigada pela presença, que máximo. Bom, gente, vou finalizar por aqui então. Agradecer vocês que estão aí pela audiência. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Considere ser membro do canal. E até a próxima.